Olá, pessoal. Vamos hoje iniciar a nossa unidade 2, que trata de remuneração e salário. Eu indico a vocês que vejam o conteúdo da unidade na plataforma Moodle, já está lá disponível para vocês, para que nós possamos ter um bom desenvolvimento desse tema, que é absolutamente relevante, porque diz respeito à cláusula principal do contrato de emprego na perspectiva do empregado. Afinal de contas, a relação de emprego é onerosa e, consequentemente, tem na remuneração uma cláusula destacada. O empregado, como regra geral, trabalha porque quer salário. Então, essa é uma unidade absolutamente relevante para a melhor compreensão do direito do trabalho como um todo. Então, vocês veem aí que a ementa da unidade traz remuneração e salário, análise inicial, conceituação e composição, caracterização do salário, parcelas não componentes da remuneração, tipos de salário, meios de pagamento do salário, modalidades remuneratórias e proteção essencial ao salário. Vamos iniciar por um tema complexo e que merece muita atenção de vocês, porque nós não temos na doutrina, na jurisprudência, até mesmo na legislação, um conceito suficiente do que seja remuneração e salário. A CLT de 1943, reformada em 2017, ela não tem nos conceitos o seu ponto de destaque, né? Nós já falamos sobre isso várias vezes. A CLT tem problemas conceituais técnicos diversos e relevante problema conceitual está no que diz respeito à remuneração e salário. Vamos começar pela lei, muito embora eu não adote o conceito legal como uma boa referência. Disse aqui já que a lei tem problemas técnicos. Bom, conceituais, né? Mas vamos começar pela lei para que nós possamos compreender o fenômeno jurídico, o instituto jurídico, e para que nós possamos fazer as críticas. Abram aí a CLT de vocês na internet, no artigo 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Bom, qual é a primeira informação, que não é a que eu vou adotar amplamente, trazida pelo artigo 457 caput? Remuneração seria a soma de salário mais gorjetas. Salário como contraprestação patronal e gorjetas como parcela paga por terceiro. Então, essa soma, esse conjunto, resultaria em remuneração. O parágrafo 1º, reformado, do artigo 457, estabelece que integram o salário à importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, nós teríamos como salário o valor contraprestativo básico, mais gratificações legais, mais comissões. Então, no final das contas da CLT, remuneração é importância fixa, mais gratificações legais, mais comissões, mais gorjetas. Então, para a CLT, não é a minha compreensão exata, para a CLT, remuneração é salário mais gorjetas. Salário, por sua vez, é importância fixa estipulada, mais gratificações legais, mais comissões. Então, essa é a leitura do dispositivo normativo, seletista. Muito bem. Eu não vou ficar com esses conceitos tais como exatamente fixados, estipulados.
eu vou preferir o item 2 aí do nosso roteiro, doutrinariamente, uma relação de gênero-espécie. Mas antes disso, você vai ver na doutrina, que não seja a minha, você vai ver na jurisprudência, principalmente, a expressão salário como uma expressão sinônima à remuneração. Você vai ver na jurisprudência, principalmente, que o judiciário tende, majoritariamente, a não cuidar de uma distinção clara entre remuneração e salário. Ok, uma opção que eu não vou aqui tecer maiores considerações, que eu não vou adotar, obviamente, mas é uma opção que funciona na prática desde que o resultado no bolso do trabalhador, desde que o resultado final do processo seja correto. Chamar de salário ou chamar de remuneração, tecnicamente, é muito diferente. Mas se o resultado final em dinheiro é o correto, beleza, o processo teve o seu fim conforme esperado para as partes. Eu prefiro uma relação de gênero-espécie, sendo que o gênero é remuneração, que comporta diversas espécies. Dentre elas, a espécie salário. Nós vamos ver no conceito que eu adoto que essa é uma ideia mais lógica, que até, bem ou mal, reflete-se na CLT. Uma relação de gênero e espécie. O gênero remuneração comporta diversas espécies. Segue a linha do 457, mas, na minha definição, nós vamos ver algumas distinções. Uma terceira possibilidade conceitual, doutrinária, que aí também segue a CLT, é de origem do pagamento. Salário seria tudo o que o empregador paga, e remuneração seria a soma do salário com outras parcelas de origem diversa. Então, parcelas remuneratórias, como gorjetas, teriam origem diversa do salário. A origem da remuneração seria externa, seria o cliente. Muito bem. Vamos adotar um outro conceito. E aí, gente, é muito importante vocês estarem atentos para um dado acadêmico que diz respeito à nossa disciplina. Eu não vou aqui obrigar quem quer que seja a adotar qualquer que seja a doutrina. Mas, obviamente, você tem que entender o que é que está acontecendo, né? Você tem que entender quais são as possibilidades conceituais. E se você seguir o meu padrão conceitual, a nossa comunicação será facilitada. Vejam, se nós falarmos a mesma linguagem técnica para remuneração e salário, obviamente, a nossa possibilidade de compreensão do instituto aumenta. É diferente se você usar um outro padrão doutrinário. Não estou dizendo que o outro padrão doutrinário seja errado, viu, gente? O que eu estou dizendo é que se nós unificarmos o nosso discurso, principalmente numa aula remota, virtual, nós teremos um ganho de comunicação. Bom, então vamos à minha compreensão. E a minha compreensão, vou até antecipar, ela é fundada no artigo 1º, a linha A da Convenção 100 da OIT. Essa convenção da OIT, ela não trata especificamente de distinção de remuneração e salário, ela trata de igualdade remuneratória de gênero. Mas eu me utilizo dessa conceituação porque se aproxima da minha compreensão de remuneração e de salário na perspectiva terminológica. Bom, artigo 1º para os fins da presente convenção, a linha A, o termo remuneração
compreende o salário ou tratamento ordinário de base ou mínimo e todas as outras vantagens pagas direta ou indiretamente, em espécie ou em natura pelo empregador ou trabalhador, pelo empregador ao trabalhador, em razão do emprego deste último. Depois tem que consertar isso aqui. Bom, o que significa isso? Mais uma vez, salário é uma das parcelas que a Convenção 100 trata. Mas há outras, várias parcelas. Gratificações, adicionais, o prêmio tem uma discussão aí, a gente vai fazer essa discussão, mas outras tantas parcelas se somam ao salário para compor a remuneração do empregado. Então, nós temos um somatório de parcelas contraprestativas que resultarão na remuneração. Relação de gênero-espécie e uma ideia de soma de salário mais outras parcelas remuneratórias contraprestativas é igual remuneração. Bom, e o meu conceito? O meu conceito você vê no meu Manual de Direito do Trabalho, publicado pela editora RTM. Salário é a parcela contraprestativa principal, elementar, ordinária, paga pelo empregador ao empregado em troca do trabalho. Bom, o salário é a parcela contraprestativa principal. Se eu trabalhei, se eu entreguei trabalho, eu recebi em troca salário. É uma contraprestação direta, ordinária, elementar, bilateral. Entreguei trabalho, recebi salário. Salário, então, é uma parcela. Principal, sim. Ordinária, sim. Direta. Já a remuneração é o conjunto de parcelas, tais como adicionais, gratificações, prêmios, salário e outras, entregues habitualmente pelo empregador ou por terceiros ao empregado em decorrência do contrato. Então, gente, para início de unidade, nós vamos voltar a isso, tá? Outras vezes. Mas para início de unidade 2, vamos fixar nisso aqui. Salário, parcela contraprestativa, elementar, ordinária, principal. Se eu trabalhei, é porque eu quero salário. Mas além dessa parcela contraprestativa principal, outras parcelas contraprestativas, acessórias, podem, não quer dizer que vão, podem comparecer ao contrato. Uma vez que elas comparecem, elas se somam ao salário para constituir algo maior, que é remuneração. Muito bem. Qual é o efeito básico, prático, que nós vamos ver ao longo de toda essa unidade, da distinção entre remuneração e salário? O efeito básico é que algumas parcelas remuneratórias, que não são salariais, têm efeito expansivo menor. O salário, nós vamos ver, tá, gente? Tem um efeito expansionista circular amplo. Se eu pago salário, ele repercute em FGTS, férias, INSS, 13º, repouso semanal remunerado. O salário, uma vez pago, ele tem um efeito expansionista, como diz o professor Maurício Godinho Delgado, um efeito expansionista circular. O salário ele irradia efeitos para outras tantas parcelas. Já algumas parcelas remuneratórias têm um efeito expansionista menor. E nós vamos ver isso quando nós formos estudar as parcelas remuneratórias. Daí a importância, só para conceituação, de nós estabelecermos uma correta distinção entre remuneração e salário. Repito, para encerrar essa linha A do item 2.1.
nesse conteúdo, nessa unidade, assim como na unidade 1, a leitura da doutrina é essencial, principalmente no ensino remoto. Bom, essa é uma estrutura doutrinária, jurisprudencial, que nós já temos há muito tempo, e que a reforma trabalhista, como eu já disse aqui, manteve com alguma distinção, com alguma diferenciação. Então, hoje, como nós já vimos, se nós pegarmos o artigo 457 caput com o parágrafo 1º, nós vamos ver que o salário é parcela fixa, mais gratificações legais, mais comissões. Nós vamos ver que eu tenho uma distinção diferente, tá, gente? Uma definição diferente. Porque, para mim, comissão é salário. Mas, ok. Para mim, comissão é um modo de pagar salário. Mas a gente vê isso depois. Vamos ficar com a letra da lei. Salário é parcela fixa, mais comissão, mais gratificações legais. Se eu somar gorjetas, isso é igual a remuneração para a CLT. Bom, espero que vocês tenham compreendido bem esse primeiro ponto das conceituações. Nós vamos seguindo aqui com esse item de conceituação, composição, denominações, mas nós faremos isso no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e leiam a doutrina. Um abraço.